Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Sou o Diogo Suchensky, esse é o nosso tradicional informe semanal para divisas válido para esta semana de 5 a 9 de agosto de 2013. Vamos então com o nosso calendário econômico. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21tc_Brasil no Twitter e Investidor Exitoso no Facebook. Vamos aqui então para esta segunda-feira, temos aqui às 5h30 da manhã, PMI de serviços da Inglaterra, às 11 da manhã, índice não industrial nos Estados Unidos, discurso do membro da FONC às 12h45 e já na Austrália às 22h30, balança comercial e índice de preços de imóveis trimestral na Austrália. Já na terça-feira temos aqui na Austrália taxas de juros às 1h30 da manhã, na zona do euro produção industrial italiana. Temos aqui também índice de produção manufatureira anual na Inglaterra, produção de manufatureiros mensal também na Inglaterra, produção industrial mensal, produção industrial anual. Já descendo aqui no Canadá temos balança comercial às 9h30, exportações 9h30 também, balança comercial americana, e às 19h45 na Nova Zelândia, índice de custo de mão de obra, novos postos de trabalho na Nova Zelândia, taxa de desemprego e hipotecas na Austrália mensal. Já na quarta-feira temos aqui às 2h45 o clima do consumo na Suíça, CPI mensal também na Suíça, 9 da manhã IPC anual no Brasil, licenças para construção mensal no Canadá e as principais notícias, leilão das notas de tesouros às 14 horas nos Estados Unidos, e na seção asiática 22h30 novos postos de trabalho para a Austrália e também taxa de desemprego. Já na quinta-feira temos aqui algumas notícias de praxe, como por exemplo a solicitação de desempregados às 9h30 da manhã nos Estados Unidos, CPI anual chinesa e mensal também, e além da IPP da China anual. E fechando a semana, na sexta-feira, temos aí alguns feriados. Temos aqui algumas notícias de médio impacto, como construção na China às 2h30 da manhã, índice industrial, produção industrial também na China às 2h30 da manhã. Já na seção americana temos aqui no Canadá inícios das construções, novos postos de trabalho, taxa de desemprego. Seriam essas as principais notícias para esta semana. Vamos então começar aqui com o euro-dólar. O euro, vemos que no semanal vem deixando aí uma cauda longa no semanal. Poderá voltar a testar esta resistência? Sim, poderá voltar a testar. Veremos se dessa vez terá forças para fazer a ruptura dessa diretriz baixista. Em caso de que faça a ruptura média móvel de 200 períodos, será a seguinte resistência neste euro-dólar no semanal. Veremos se terá forças. Em caso de que não tenha forças, poderia fazer este movimento no semanal e fazer uma correção, inclusive poderia fazer uma correção ordenada para formar um pivô, ou fazer uma correção mais profunda, visitando até a casa de 1,3015 aproximadamente este euro-dólar no semanal. No diário vemos que aqui está uma vela aí fundamental, né? Uma vela que foi causada aí pelos fundamentais da última sexta-feira. Veremos se fará o teste, se voltará a tentar romper, ou se simplesmente devolverá o movimento. Como sabemos que é muito comum acontecer isso, pois é uma vela de fundamental. Veremos se devolverá. Em caso de devolver, 31,90 primeiro suporte no diário, se romper 1,3127 média móvel 200 períodos, seria esta a situação do euro-dólar. Já libra esterlina, vemos que no semanal, deixando aí uma cauda longa também, poderia ser uma cola de absorção, uma sombra, né? Uma cauda de absorção, claro que sim. Também poderia ser uma cauda de câmbio de tendência. Em caso de que realmente seja de câmbio de tendência, poderia voltar a testar os 54,34. Porém, também poderia devolver todo o movimento, porque sabemos que esse movimento é por fundamental. Lembrando que na segunda-feira temos aí também fundamental de alto impacto para a Inglaterra. Se sair negativo, é bem provável que devolva todo este movimento. Porém, se sair positivo, é possível que venha testar essa zona aqui na região de 54,34 no semanal, esta libra esterlina. No diário vemos aqui esta vela gigante que saiu na sexta-feira pelos fundamentais, aí uma vela de 210 pips, não é nada normal. Essa foi a vela do Bernanke, a última vez que saiu, e foi de 348 pips. Então, quando saem essas velas, é possível que realmente o movimento mude, a tendência mude. Tínhamos 1, 2, 3, 4 velas baixistas em zona de suporte,
fundamental repicando com muita força. Também poderia fazer algum tipo de correção, está nessa zona de resistência aqui. Veremos se fará uma ruptura direto. Em caso que o faça, 54,34, próxima parada. Porém, se fizer alguma correção, poderia fazer uma correção ordenada e formar um pivôzinho de alta aí para uma eventual pivô no diário. Em 4 horas vemos aqui que fechou a sessão aqui respeitando essa zona de resistência no 53,04. Veremos se fizer a ruptura, a próxima resistência aqui no 53,50. Porém, também poderia fazer uma correção mais ordenada e até a média móvel 200 ainda seria uma correção ordenada para um possível pivô de alta em 4 horas. Vamos estar aí pendentes acompanhando. Tecnicamente, sabemos que essa vela é por fundamental e é possível que venham ou que devolva, né, pelo menos parte dessa vela do fundamental. Já veremos durante esta semana. Já o dólar australiano, bastante debilitado. Vejam que no semanal faz a ruptura do suporte, tem espaço até 87,56, porém é possível que venha repicar ou lateralizar-se. Não sei se fará este movimento até 87,56. Em caso de que o faça, seria o primeiro suporte. Se romper o suporte, aí teríamos já no 86,29 e posteriormente já os 83,76 aí, que são níveis dos anos de 2010. Já no diário vemos que tendência madura, movimento esticado com um sell-off, movimento vertical, poderia lateralizar-se e quem sabe começar a repicar também esse dólar australiano, porque está muito esticado já no diário e tecnicamente está bastante sobrevendido e poderia fazer algum tipo de repique, pensar para formar um pivô de baixa ao máximo ou menor no semanal, assim como fez nesta anterior semana. Seguimos com o dólar neozelandês, bastante debilitado, assim como o australiano, porém temos a média móvel de 200 períodos como esse seguinte suporte no semanal. Média móvel de 200 períodos, diretriz altista, poderia sofrer pressão compradoras nessa zona, inclusive poderia lateralizar-se por algumas sessões. No diário vemos que tem um pouco mais de fluidez, entrando nesse cluster aqui, poderia inclusive fazer uma caída até os 77,60, que seria o suporte desta grande consolidação. Aqui é a zona de compradores, veremos a força dos compradores se será para fazer uma queda, fazer o teste dessa diretriz, se romperá, ou se realmente começar uma lateralidade aí para logo começar a repicar este dólar neozelandês. Já o canadense, o dólar canadense também repicando com bastante força, faz uma vela envolvente no semanal, ficou aqui nessa resistência, aqui está respeitando, temos aqui esse pivô, esses dois topos, está respeitando essa zona. Se fizer esta ruptura, aí poderia, seguinte resistência 1,044 e posteriormente 1,051 poderia ser a seguinte resistência desse dólar canadense. No diário vejam que faz uma vela envolvente, um bullish sandwich, rompeu a primeira resistência e está aqui atacando agora esta zona de consolidação. Se fizer a ruptura desta zona, poderá visitar aqui esses níveis de 1,041, que seria esta resistência. Veremos se terá forças para romper este canadense. Já faz uma correção profunda, inclusive o mínimo maior no diário, você poderia avaliar alguma operação compradora. Já o dólar franco suíço, vemos que no semanal fechou com doji, tocando o suporte, tocando a resistência, não conseguiu romper nem para cima nem para baixo. Seguimos esperando a ruptura ou desse suporte no ponto 92,07 até o 90,23, ou desta resistência 94,11 até os 95,68 no semanal. No diário, vemos que respeitou a média móvel de 200 períodos, não conseguiu fazer a ruptura desta zona e teria aqui este suporte pela frente no diário, em caso de que faça a ruptura 91, 92, 19 aproximadamente, esse primeiro suporte no diário. Bastante complicadinho, bastante sujo no gráfico diário, com muitos suportes e resistências esse dólar franco. Já os ienes, o euro e iene, vemos que a vela do fundamental no semanal afetando o possível pivô de alta, possível mínimo maior no semanal. Se romper esta zona, talvez volte a testar o topo anterior do ano no 133,90. No diário, vemos que temos um doji, uma vela de indecisão, zona de resistência bastante complexo, poderia fazer inclusive uma correção em caso de que seja uma ordenada, poderia ser para um pivôzinho de alta. Se faz uma profunda, voltará a testar o 129,38 este euro ien. Já o dólar ien,
Vemos que no semanal veio visitar essa diretriz, respeitando até o momento. Não deixa de ser um fundo ascendente, poderia voltar a testar o topo anterior no 101,59, porém, em caso de falhar e fazer um pivô de baixa no semanal, poderia voltar a testar os 96,88. Já no diário, uma vela aqui bastante volátil, com muita volatilidade, testou a resistência aqui, não conseguiu romper, agora está nessa zona de suporte, de fato tentando fazer a ruptura, está encurralado, né? Se romper para cima, tem uma resistência bem próxima aqui nesses níveis, se romper para baixo, o suporte 97,57, bem complicado estes ienes para operações. Muito bem, vamos estar aí acompanhando, pendentes durante esta semana, euro e libra, possíveis correções. Libra dependerá dos fundamentais, euro está em zona de resistência, se romper entrará em zona fluida. Australiano e neozelandês estão muito esticados e poderiam fazer algum tipo de repique. Já o canadense poderá seguir repicando, pois no semanal tem bastante fluidez. Muito bem, sou o Douglas Suchinski, esse é o nosso informe. Espero vocês no nosso canal, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.